Bom pessoal, Leandro Ramos aqui na área trazendo mais uma solução interessante de armazenamento NVMe M.2 para vocês aqui, o SSD da Data Falcon. Aqui eu tô com o modelo de 512 GB, mas você encontra esse SSD NVMe com versões até 2 TB. É um SSD de entrada da Data XPG, ou seja, um modelo simples, mas completinho porque vem com dissipador de calor, o que é bem difícil de achar um SSD nessa faixa de preço, e tem um bom desempenho. Eu vou mostrar para vocês aqui uma comparação rápida. O cliente vai usar esse SSD NVMe junto com HD de 1 TB, então ele vai combinar aqui um grande volume de armazenamento desse HD de 1 TB com o NVMe de 512 GB, buscando aqui a melhor relação custo-benefício. O review desse HD da Toshiba tá aí, eu vou deixar em cima nos cards. Mas você tem basicamente hoje 3 escolhas para ter armazenamento numa máquina. Trabalhar com HD, onde você tem uma grande capacidade de armazenamento, 1 TB, 2 TB, pagando menos no custo de 1 GB, mas tendo um desempenho menor. Algo em torno de 200 MB por segundo de taxa máxima de transferência. Você pode trabalhar com um SSD do tipo SATA, como esse aqui, da Data, do mesmo fabricante, e trabalhar numa taxa máxima aí de algo em torno de 500 MB por segundo de leitura ou de gravação. Ou você pode escolher trabalhar aqui com NVMe de altíssimo desempenho. Aqui no caso você vai ter algo em torno de 3.000 MB por segundo de taxa máxima de leitura e 1.500 MB de taxa máxima de gravação. Ou seja, comparado aqui com o SSD, ele é muito mais rápido. Vamos lá dar uma olhada aqui em todas as características desse SSD, fazer alguns testes de desempenho e mostrar para vocês também a instalação passo a passo. Antes de mais nada, eu quero destacar aqui 2 pontos extremamente positivos dessa unidade de entrada aqui da Data XPG, que são 5 anos de garantia. Você não ouviu errado, deixa eu mostrar aqui no site. Onde eu vi aqui... Estilo... Aqui ó, garantia de 5 anos. Então são 5 anos de garantia direto com a Data XPG aqui no Brasil. 1 ano pela loja, mais 4 com a XPG. Então uma garantia top de linha para proteger o seu investimento. E falando do TBW, que é o total de dados que você pode gravar no SSD, essa unidade de 512 GB você tem 300 terabytes para gravar. Não quer dizer que quando você grava 300 terabytes que a unidade para de funcionar, mas é uma estimativa de vida útil que o fabricante te fornece. Se você optar pela versão de 1 TB, você vai ter o dobro, ou seja, 600 terabytes de TBW, ou seja, uma vida útil estimada aí muito grande. Você normalmente não vai conseguir atingir isso aí ao longo da vida. Então bora lá, vamos instalar e fazer os testes de desempenho. Vem comigo. Bom, vamos instalar aqui o SSD NVMe da Data Falcon de 512 GB. Ele vem assim numa caixinha, muito bem protegido. E tá aqui o NVMe, escrito a data aqui, com dissipador de calor aqui, na cor dourado com umas ranhuras aqui, muito bonito. Do outro lado vem uma etiqueta aqui com as informações. Tá lá, M2 2280 Falcon de 512 GB. Vamos aqui para a instalação. O dissipador de calor é bem fino, o que vai permitir a instalação aí na maioria dos PCs e também no notebook. Ele vem com um plastiquinho aqui protegendo o dissipador, então tem que prestar atenção aqui para remover antes da instalação. Ó. Agora sim, removi o plástico de proteção. Eu tenho 2 M.2 na minha placa-mãe, um aqui que não tem dissipador de calor e um aqui com dissipador de calor. Eu vou instalar nesse primeiro, que fica mais próximo do processador aqui, que normalmente é mais rápido. Vou remover aqui o dissipador de calor da placa-mãe. Tá aqui o slot NVMe M.2. Nota que ele tem uma ranhura aqui menor e maior, não tem como ligar errado. E ele tem um parafusinho aqui que já vem na placa-mãe para fixar aqui na posição 2280, que é o padrão. Então basta você encaixar aqui e agora parafusar. Pronto, está instalado aí o SSD da Data Falcon. Eu vou testar ele primeiro assim, só com o dissipador, que já acompanha aqui o SSD, e depois eu vou testar assim, ó, colocando
o dissipador da placa-mãe em cima aqui para ver se eu consigo uma temperatura mais eficiente. Vamos aqui para o primeiro teste aqui só com o dissipador que acompanha. Bora lá! Bom, vamos lá para os testes aqui. Tá aqui o SSD da Adapta Falcon 512 GB. Já instalado na máquina, você está vendo aí o Crystal Disk Info, mostrando aqui que ele está 100% saudável. Temperatura aqui de 34 graus com ele idle, parado. Ele ainda não gravou nenhuma informação, só ligou 6 vezes, número de horas ligados aqui 0 horas, novinho. O SSD NVMe da Adapta. E os programas aqui, Crystal Disk Mark, o SSD Benchmark e o Ato Disk Benchmark. O link de todos esses programas está aí na descrição do vídeo. Vamos lá aqui para o primeiro teste com Crystal Disk Mark. Vou clicar aqui em ALL, fazer o teste padrão e vamos ver aqui a taxa de transferência aqui de leitura em megabytes por segundo e gravação em megabytes por segundo. Vamos aguardar o teste. Então está aqui no meio do teste e eu tive 3.076 megabytes por segundo de leitura sequencial e 1.598.74 megabytes por segundo de escrita sequencial, que está dentro do que o fabricante aí informa nas especificações. A temperatura durante esse teste chegou no máximo em 45 graus, que é uma temperatura muito boa para um SSD NVMe aí, que está apenas com aquele dissipador de calor fininho que vem de fábrica agora. Chegou em 46, uma temperatura aí muito boa. Vamos aguardar aqui o fim do teste. Então tá aí, terminou o teste com temperatura máxima de 46 graus nesse teste e números aí dentro do que o fabricante especifica, aí você pode conferir na tela. Vou fazer o teste aqui com as SSD Benchmark. Vamos lá, Start. E ele me deu aqui de gravação sequencial 1368,76 megabytes por segundo e de leitura 2013 megabytes por segundo. O que é uma taxa muito boa aí. Vamos aguardar aqui o fim do teste. Então tá aí o teste final, ele deu um score aqui de 1.704 pontos. Você pode usar esse número para comparar com o seu HD ou SSD que você tem no seu PC aí, e ter uma ideia do desempenho. Vamos agora aqui para o teste com o Ato Disk Benchmark. Eu gosto desse teste para ver se ele ficou aqui estável durante o teste, que é mais longo. Vamos lá, vou dar um Start aqui. Temperatura ainda entre 45 e 46 graus. Vamos aguardar aqui o fim do teste. Aqui nesse teste que é mais longo, ele chegou na temperatura máxima aqui no momento de 48 graus. Eu tirei uma foto com uma câmera térmica. E na câmera térmica, lógico, medindo a temperatura do dissipador de calor, ele está com 56,8 graus. Mesmo assim, uma temperatura bem tranquila para um SSD NVMe, e ponto muito positivo para esse SSD de entrada NVMe da Adapta. Temperatura ok, só com dissipador que vem padrão de fábrica. E vocês podem ver aí pelos resultados até agora que ele se mantém estável aqui com arquivos acima de 1 MB aí, na faixa de 1.45 GB por segundo de gravação e 2.76, 2.85, 2.86 GB por segundo de leitura. O que é uma taxa bem tranquila aqui, em momento nenhum ele perdeu desempenho aí por temperatura, o que é bem legal. Temperatura máxima agora 49 graus ali pelo software. Terminou o teste, eu tenho um SSD bem constante, tanto na leitura quanto na gravação. Eu vou agora repetir os testes aqui com o dissipador de calor da placa-mãe, só para dar uma olhada na temperatura, como é que fica. Então deixa eu colocar aqui o dissipador de calor. Então já instalei o dissipador de calor aqui, então ficou assim, né? O NVMe que já tem aquele dissipador de calor fininho, da Adapta Falcon lá original, mais o dissipador de calor da placa-mãe, que tem um thermal pad e tem lá um dissipador de calor com uma área, né, uma massa de alumínio muito maior, lá um alumínio bem grosso. E vamos ver aqui se melhora a temperatura, como é que fica agora com os dois dissipadores de calor. O que eu acho interessante para quem tem uma placa-mãe que veio com dissipador, você pagou mais caro para ter sem recurso na placa-mãe, por que não usar? Já que dá para instalar tranquilamente aqui esse dissipador de calor que vem nesse SSD, é bem fininho. A temperatura em idle aqui sem fazer nada está agora 33 graus e vamos lá para o primeiro teste aqui. Eu vou repetir o teste do Crystal Disk Mark, lembrando que cada vez que você roda esse teste ele dá um número diferente aqui. Vamos ver a temperatura. Nesse momento do teste aqui a temperatura fica variando entre 39 e 40 graus, ó, então
abaixou a temperatura aqui usando os dois dissipadores de calor. Eu vou dar uma olhada aqui com a câmera térmica. E com a câmera térmica aqui eu estou medindo agora 36,7 graus. Então uma temperatura aí bem tranquila de trabalho usando o dissipador da placa-mãe mais o dissipador do ADATA SSD NVMe Falcon. Vamos aguardar aqui o fim desse teste. Eu quero testar também com o Ato Disk Benchmark, que tem um teste mais longo aqui para ver a temperatura até onde chega. Temperatura máxima até agora 41 graus. Deixa eu fazer o teste aqui com o ASA SSD Benchmark. Daí terminou o teste aqui com o ASA SSD Benchmark, temperatura máxima 40, 41. E vamos para o último teste aqui com os dois dissipadores de calor, agora com o Ato Disk Benchmark. Start. Esse teste é mais longo, vamos ver aqui a temperatura agora. Então aqui nessa parte do teste aqui vocês podem ver a temperatura aqui 43 graus agora no momento, então tive uma redução significativa. Eu vou ver aqui com a câmera térmica está marcando 39,3. Como eu tenho uma área de dissipação agora, uma massa de alumínio muito maior aqui, eu consigo extrair o calor do chip com uma maior eficiência. Então tem uma temperatura aí melhor usando tanto o dissipador que já acompanha o NVMe quanto que acompanha a placa-mãe. Tá aí, vocês podem conferir os resultados dos testes, mais uma vez bem consistente aí com o que o fabricante indica na descrição do produto. Então vamos lá para um teste de cópia rápida aqui, ó. Desse lado eu estou com um SSD NVMe, que eu tenho um arquivo aqui, e do outro lado com SSD da Data Falcon aqui de 512 GB. Eu vou copiar uma pasta aqui, o Warzone, que é um jogo, tem diversos tamanhos de arquivos diferentes, que tem 88,4 GB. Vamos lá, executando a cópia aqui de um SSD NVMe para o outro. E vamos ver aqui como é que fica a taxa de transferência. Fica oscilando aqui entre... Estabilizou aqui 1,40, 1,50 GB por segundo. Vamos ver se fica estável aqui até o final. Então aí bem estável aí até o final da cópia dos arquivos aqui. Manteve uma taxa aí na casa do 1,5 GB por segundo. Tá aí, cópia realizada com sucesso, um teste aí da vida real. Bom, agora que você já conheceu a unidade aqui, vamos falar um pouquinho de preço. No site da Tera, tá em promoção agora, eu tô deixando o link aí na descrição. A unidade de 512 GB tá saindo R$ 489 reais. E a unidade de 256 GB por R$ 309 reais. Tá mais vantajoso aqui pegar a unidade de 512 GB por R$ 489,90. Ou seja, menos de R$1 o giga. Lembrando que essa unidade tem 5 anos de garantia, então você tem aí a proteção do seu investimento. Falando aqui uma outra característica interessante desse SSD NVMe da Data, é que você tem uma ferramenta Data SSD Toolbox, eu estou deixando o link aí na descrição. Você baixa, já vou mostrar essa ferramenta. E você também tem uma ferramenta gratuita aqui, você tem um Acronis gratuita, uma ferramenta paga. O Acronis, quem compra as unidades da Data e da XPG tem direito a utilizar o software, e aí com o Acronis você pode fazer o clone, ou seja, transferir o sistema operacional que você tem num HD, num PC, direto para o SSD de uma maneira bem rápida e fácil, e com isso não precisa reinstalar o Windows. Eu tenho um vídeo mostrando como funciona o Acronis, eu vou deixar aí em cima nos cards. Comprou a unidade da XPG a Data, tem direito ao software gratuito. Deixa eu mostrar aqui o software Adata SSD Toolbox. É uma ferramenta bem tranquila para você ter informações do seu SSD. Então tá aqui, ele mostra a Data Falcon PCI Express, ele mostra que tá bom, tem 38 graus a temperatura, vida restante 100%, algumas informações aqui, espaço livre. Se eu clico aqui em Smart, ele me dá uma tabela aqui com todas as informações aqui do disco. Se eu clico aqui em detalhes do driver, ele me dá todas as informações do driver. E eu tenho um menu aqui para ferramenta de diagnóstico, utilitário, informação do sistema. Por aqui é possível, inclusive, você atualizar o firmware. Então vem aqui a atualização do firmware, Check Update. Então ele falou aqui que eu já estou com a versão mais recente. Então tá aí mais um dispositivo de armazenamento bem interessante. Os pontos extremamente positivos, na minha opinião, é o dissipador de calor, o preço tem um bom custo-benefício.
e 5 anos de garantia. O ponto negativo é ser uma unidade DRAM-less, mas isso é claro, essa é a unidade de entrada da Adata, que tem um preço mais convidativo. A Adata XPG possui outros modelos com DRAM Cache, para você ter um desempenho maior, e é lógico, vai pagar mais caro por essas unidades. Bom, se você gostou do review, não esquece de largar aquele joinha, se inscrever no canal que não é inscrito, ativar as notificações, ficou interessado, o link está aí na descrição, e até a próxima!